Oi, pessoal, eu sou a Calu Girardi e o que eu faço é ajudar as pessoas a superarem o medo de falar em público. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma pergunta que eu recebi através das minhas mídias sociais, que foi a seguinte: a pessoa veio até mim e pergunta assim: ah, mas você diz que ajuda as pessoas a superarem o medo de falar em público, mas a gente está em pandemia, não é para ninguém estar falando em público. E eu percebi que até certo ponto ela tinha razão e que um esclarecimento se fazia necessário. Então, esse vídeo de hoje é para explicar para vocês o que é falar em público, para que a gente entenda de uma vez por todas que falar em público não é somente colocar um monte de gente numa sala e despejar conteúdo em cima dessas pessoas. Fica comigo que hoje a gente vai falar sobre o que é falar em público. Então, muito bem. Realmente, essa seguidora que me mandou essa mensagem, ela tem razão, porque quando a gente reúne várias pessoas numa sala, num centro de convenções, em qualquer lugar que seja, e coloca um palestrante para falar, uma pessoa em cima do palco para conversar com todo mundo, a gente está em uma situação de falar em público. Porém, essa não é a única forma, a única opção, a única oportunidade que existe para falar em público. Toda vez em que duas pessoas conversam, a gente pode sim pensar que ali de alguma forma está havendo uma situação em que alguém fala em público. A sua audiência, que são, na verdade, as pessoas que te ouvem, essa audiência ela pode ser formada por muita gente, como essa questão de reunir as pessoas numa sala de reunião, no anfiteatro, mas ela também pode ser formada por uma única pessoa. De repente, em um momento, a sua audiência é uma pessoa e tudo bem. A sua experiência de falar em público, ela também pode acontecer de maneira remota, e que é o que a gente tem hoje na internet de mais comum. Então, eu estou falando aqui diante da câmera e as pessoas estão em algum lugar do mundo vendo aquilo que eu falei. E essa questão de estarem remotas, elas podem estar remotas ao mesmo tempo. Então, quando eu faço uma live, quando eu entro com uma interação ao vivo, então elas estão remotas, mas elas estão no mesmo tempo comigo, como elas podem estar num tempo diferente. A partir do momento em que eu gravo um vídeo para o YouTube, disponibilizo aqui, a pessoa pode assistir isso hoje, amanhã, daqui 15 dias, daqui um ano, o material vai estar disponível para ela. E aquela uma pessoa que assiste o meu vídeo, daqui um ano, sei lá quando, onde quer que ela esteja, naquele momento ela é a minha audiência e naquele momento, para ela, eu estou falando em público. Então é muito importante que a gente entenda isso para que a gente saiba que falar em público é uma coisa que acontece praticamente a todo tempo. Quando eu converso com a minha filha, o meu público naquele momento é a minha filha. Quando eu falo com os meus pais e conto para eles sobre alguma coisa nova que está acontecendo no meu trabalho, eles são a minha audiência, eles são o meu público naquele momento. Se eu estou no trabalho, numa situação de reunião e levanto a mão e faço uma pergunta, os meus colegas são a minha audiência, é o meu público. A minha família pode ser o meu público na mesa do café da tarde, se eu estiver contando sobre alguma coisa inusitada que eu vi na rua ou que eu ouvi alguém falar. Então, é muito importante a gente entender isso, porque esse é o conceito básico que vai fazer com que você perca o medo de falar em público quando o seu público não for a sua filha, o seu marido, a sua família, as pessoas com as quais você tem intimidade. Na verdade, a gente fala em público o tempo todo. A todo momento a gente está falando em público e o que muda é a nossa audiência. O que muda é o fato da nossa audiência ser maior ou menor. O que muda é o fato da gente conhecer, ter mais intimidade ou não com aquela audiência. E o que a gente precisa fazer para a gente conseguir se sentir mais à vontade diante de audiências novas, de audiências maiores, em situações novas, como, por exemplo, falar para uma câmera, falar em cima de um palco, é a gente começar a criar boas memórias, boas associações em relação ao processo da fala. É fundamental que a gente entenda, então, que falar em público é, na verdade, falar
todo momento que a gente fala. E aí a gente vai começar a empilhar o que eu costumo chamar de memórias boas do processo da fala, para que quando a gente se veja diante de um novo desafio, a gente tenha uma referência. Não, eu sei falar, eu falo bem, essas pessoas me entendem, essas pessoas gostam da maneira como eu falo, da maneira como eu me comunico, então eu vou saber falar com essa outra audiência aqui que é nova, que é diferente, porque na verdade eu já sei falar em público, né? A gente tem muito essa questão de querer criar uma esfera de que falar em público é alguma coisa muito formal, é alguma coisa muito oficial, que é alguma coisa onde as pessoas vão estar nos julgando, e a gente acaba colocando numa esfera assim de algo muito precioso, algo muito inusitado, algo que eu preciso fazer com muito cuidado, enquanto na verdade o que você precisa fazer é ser quem você é, independente da pessoa, das pessoas que estão te assistindo. E quando a gente consegue entrar nesse mecanismo, a gente começa a ter esse exercício muito forte, muito claro, a gente começa a melhorar toda a nossa comunicação, em todas as esferas, em todos os nossos relacionamentos, porque, na verdade, tudo aquilo que eu ensino vocês a fazerem, informando que eu estou ensinando vocês a superarem o medo de falar em público, a se tornarem pessoas que falam melhor, que têm mais domínio do processo da fala, vocês podem aplicar em todas as esferas da vida de vocês. Vocês podem aplicar quando você está falando com seu filho, você pode aplicar quando você for conversar com seu chefe, você pode aplicar quando você estiver conversando com seu namorado, com seu noivo. Então, tudo aquilo que eu ensino vocês a fazerem para o processo de falar em público e que muitas vezes vocês acabam recebendo, entendendo, pensando que só pode ser usado quando você estiver numa situação de fala formal, na verdade você pode usar em qualquer momento de comunicação da vida de vocês. Então, quando a gente fala sobre valor, quando a gente fala sobre linguagem, quando a gente fala sobre situação, você pode usar isso com a sua família. Então, por exemplo, um filho que quer, sei lá, fazer uma viagem e conhecer. Vamos pensar que você quer conhecer a Disney. Não sei por que motivo você quer ir lá para a Disney conhecer, e você precisa convencer alguém que você vai para a Disney. Se você for e falar, não, eu quero ir para a Disney porque vai ser muito legal e eu vou me divertir, e eu vou ver o Mickey, e eu vou gostar, e eu preciso relaxar porque eu estou muito cansado, você está fazendo um processo de comunicação todo errado, porque a pessoa que está do outro lado para aprovar ou não aquela viagem. Então, se você é um jovem querendo convencer o seu pai de um intercâmbio e você falar para ele que que aquilo vai ser bom para você, pense com os olhos dos seus pais. Por que um pai deixaria um filho fazer intercâmbio? Você tem que vender o seu peixe da maneira que o seu ouvinte compre a ideia, da maneira que ele veja que ali tem um valor, que ali tem um benefício. Não, pai, eu vou fazer um intercâmbio porque eu vou concretizar os meus ensinamentos, eu vou estar mais próximo da vivência profissional que eu quero, eu vou poder conviver com outras pessoas de outras culturas, ter mais familiaridade com um idioma que eu sei que vai ser fundamental para a minha carreira lá na frente, e eu vou também aproveitar essa oportunidade para ter mais responsabilidade. Você não vive falando que aqui em casa eu não sei nem como que o leite vem parar na geladeira? Pois é, se eu tiver uma vivência sozinho aí por 6 meses, 1 ano, eu vou ter que me virar e eu vou ter que saber como é que faz para lavar roupa, como é que faz. Gente, o seu pai e a sua mãe vão ficar olhando para você e vão falar assim, meu Deus, você vai quando para esse intercâmbio, né? Vai querer te mandar já, porque eles vão ver que você vai se tornar uma pessoa melhor a partir daquela oportunidade. Então, tudo o que eu falo sobre processo de comunicação para gravar vídeo, para palestrar, para interagir com a audiência, pode e deve ser usado em todas as esferas da vida. Para falar com o chefe, quando você tem que apresentar a sua ideia, se você falar que quanto a sua ideia é incrível, que você pensou e quanto aquilo vai ser bom, para quem? Aquilo vai ser bom para quem? Tem que ser bom para o seu chefe, tem que ser bom para a sua empresa, as pessoas precisam aparecer, qual é o benefício que aquilo traz. Não, para fazer essa ideia aqui que eu estou propondo para você, chefe, a gente vai ter que investir
R$ 10.000. A sua empresa tem R$ 10.000 para investir? Qual é a situação? Qual é o momento em que a sua empresa está? Considere isso quando você for falar. Vai pedir um aumento? A empresa teve um bom ano ou um mau ano? Qual foi a sua contribuição com a sua empresa naquele ano? Como que as pessoas te veem dentro da sua empresa, né? Qual é o benefício que você vai dar para o seu chefe quando ele te der um aumento? Entregue isso na sua comunicação. Converse com as pessoas pensando no processo de comunicação que eu ensino aqui no canal. Então, você tem que ter valor, você tem que ter linguagem, você tem que ter situação, você tem que ter uma comunicação não verbal que seja assertiva com aquilo que você fala. E tudo isso vai influenciar, vai fazer com que você tenha um bom resultado ou não. Então, falar em público é falar diante de uma audiência, diante de um auditório lotado? É, mas não somente. Então, o vídeo de hoje era sobre isso, para que vocês entendam que falar para uma audiência é falar em público, mas falar com a câmera é falar em público, falar com o seu filho, com a sua audiência, com seus clientes é falar em público, e tudo isso criam memórias que a gente vai empilhando para quando a gente precisar falar numa situação nova, para uma audiência nova, diante de talvez uma tecnologia nova que possa deixar a gente um pouco inseguro. Lembre-se que você sabe sim falar em público e que você faz isso todos os dias, tá bom? Por hoje é isso. Tenham confiança, sintam-se seguros e falem. Precisando, deixa um comentário para mim que eu vou ajudar e vou adorar responder, tá bom? Beijo grande, abraço e a gente vai se falando. Tchau, tchau.